Olá pessoal, aqui é o professor Cássio para mais uma aula e hoje com o tema A Era Vargas. Em aula anterior a gente falou aí sobre o período da Revolução de 1930, ocorrida no Brasil, que foi encabeçado inclusive pelo próprio Getúlio Vargas. Então vamos conhecer um pouco do que foi essa era. Foi um momento importante dentro da história do Brasil, tanto para coisas boas como infelizmente para coisas ruins. Mas é inegável que é um período de muita importância dentro da nossa história. Inclusive é chamada, como vocês estão vendo, de Era Vargas, ou seja, o período de Getúlio Vargas no poder maior do Brasil. Então vamos lá. Getúlio Vargas, então, foi presidente, governou o Brasil aí entre 1930 até 1954. Foram 19 anos no poder. Então, é um período dos maiores períodos, se não for o maior, de um presidente no poder. E aí a gente vai entender se isso é por conta dele ser querido pela população, dele ser sempre muito bem votado, ganhar as eleições, ou se teve algumas questões aí que influenciaram que ele ficasse tanto tempo assim no poder. Então a Era Vargas foi marcada ao mesmo tempo por um regime ditatorial. Aqui a gente vai começar a ver umas coisas não tão legais, né, a respeito de ditadura. Ditadura é quando alguém está no poder e tudo o que ele coloca em prática naquele governo dele não pode ser questionado. E aí é onde há censura, perseguições, há membros que são contrários, pessoas ou grupos que são contrários àquele governo, e ele impõe o que ele acha o correto, mesmo que isso, de certa forma, tire a liberdade de muitos nesse período. A gente vai entender melhor aí como que foi isso. Então, foi marcado por esse período de ditatorial e criação de diversos direitos trabalhistas, entre eles salário mínimo, carteira de trabalho e as férias anuais remuneradas, coisa que não existia antes. Lá naquela República Velha, como vocês já estudaram, vocês viram que não existia esses tipos de benefícios aí para os trabalhadores. E inclusive ele ganhou aí o apelido, digamos assim, de pai dos pobres por conta dele ter olhado para o povo. Aí vocês falam, mas como que o governo do cara foi ruim ou teve coisas ruins se ele ajudou os pobres de certa forma? Calma lá que a gente vai entender melhor durante a aula. A Era Vargas corresponde a um período aí em que ele ficou no poder de 1930 até 1945. E é dividido em 3 momentos: governo provisório, governo constitucional e o governo chamado de Estado Novo. Esse Estado Novo a gente vai ter uma aula específica só falando sobre isso também, mas vamos entender no geral. Primeiro, governo provisório. O que foi isso? Ele caracterizou-se pelo início de processos de centralização do poder, ou seja, o poder todo na mão do então chefe, que seria o Getúlio Vargas, pela eliminação dos órgãos legislativos em níveis federal, estadual e municipal e ausência de eleições. Aí já é uma coisa que não fica tão democrática, ou seja, não tem a participação do povo para eleger os seus representantes. Então foi tirado esses órgãos legislativos que cuidam das leis em todas as esferas aí do poder dentro do país, federal, estadual e municipal. Então não tinha eleições nesse governo provisório e foi de 4 anos. Lembrando que foi quando ele chega ao poder em 1930. Foi por 4 anos dessa forma. Também foram criados aí novos ministérios, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde, todos em 1930. Também não tinha isso no Brasil anterior, lá na República Velha. Essas medidas, somadas à nomeação de interventores estaduais, provocaram descontentamento de vários estados. Ou seja, quem escolhia para cada
região, quem seria o governador, quem seria o prefeito, era o Getúlio e sua equipe, não era por forma de eleições, e isso gerava descontentamento dentro dos estados. Você vai colocar, por exemplo, no estado de São Paulo, você vai colocar alguém de outro estado para comandar ali, e isso não vai dar em coisa boa. O que aconteceu? No estado de São Paulo, em especial, houve até uma guerra, digamos, uma guerra civil aqui dentro do país contra Getúlio Vargas. E isso é um momento interessante, que foi conhecido aí como a Revolução Constitucionalista. Após essa Revolução Constitucionalista, em 1932, Getúlio Vargas teve que promover eleições legislativas e convocar a Assembleia Constituinte para bolar uma nova Carta Magna, uma nova Constituição em 1934, porque o descontentamento poderia gerar mais guerras civis dentro do país, e era melhor isso ser contido através aí de uma nova Constituição, através de eleições, para que colocasse representantes daqueles estados ali. Nessa Constituição ia vir importantes mudanças políticas, como, por exemplo, o voto feminino, uma conquista importante. As mulheres não votavam, então agora elas vão entrar também no processo de votação, vão poder ter voz, poder escolher os seus representantes. Estabeleceu o ensino primário gratuito e obrigatório, que também não tinha anteriormente, e criou a Justiça do Trabalho. Então foram algumas conquistas importantes, apesar dos pesares, que ocorreram no período aí desse início do governo Vargas, principalmente a partir de 1934, né? E essa Revolução Constitucionalista é interessante para nós aqui de Minas Gerais, por exemplo. Houve conflitos em regiões aqui, como, por exemplo, conflitos em Pouso Alegre, na cidade de Pouso Alegre, sul de Minas. E interessante que houve mortes, houve confrontos, mas que acabou os paulistas cedendo porque eles ficaram sozinhos. Mas isso é uma outra história para a gente ver depois. Aqui, para vocês verem, Getúlio Vargas ao centro, seus ministros aí no seu governo provisório. Agora vamos para outra fase, que é o governo constitucional, de 1934 a 1937. Então, o que ocorreu durante esse governo? Ocorreu uma revolta chamada Revolta Comunista, conhecida como a Intentona, em oposição ao governo. O Partido Comunista Brasileiro estava ilegal desde 1927 e muitos de seus membros participaram da ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era o que o Getúlio participou também. No entanto, essa também seria extinta e vários de seus membros foram perseguidos. Alguns setores do PCB e da ANL tentam tomar o poder através das armas e então tentam articular uma intentona comunista de 1935, dirigido por Luiz Carlos Prestes. O golpe não se concretiza, a repressão foi feroz, ou seja, o Getúlio foi com tudo para cima deles, incluindo torturas, prisões ilegais por parte da polícia política chefiada por Filinto Miller. 2 anos mais tarde, em 1937, Getúlio alega que existia outra tentativa de golpe comunista, conhecida como Plano Cohen. Este será o pretexto para o fechamento do Congresso, cancelamento das eleições presidenciais e anulação da Constituição de 1934. Na verdade, o plano foi realizado pelo capitão integralista e aliado de Vargas, Olímpio Mourão Filho, e utilizado pelo governo para justificar o estado de sítio e inaugurar o Estado Novo. Então, olha para vocês verem que interessante. Houve uma tentativa aí, do Partido Comunista, de tomar o poder, e houve uma repressão por parte de Getúlio Vargas para que isso não ocorresse. Depois houve uma conversa que também haveria ali uma outra tentativa. E aí, aproveitando dessa situação como desculpa, Getúlio vai com tudo, né? Fecha o Congresso, cancela a eleição e anula aquela Constituição que eles haviam feito em 1934
alegando que precisava ser mudado tudo novamente e criado o chamado Estado Novo. E assim, é lógico, ele permaneceria no poder, permaneceria como presidente do país. Então aqui, como ele toma posse, né, no cargo de presidente, chamado senhor Getúlio Vargas. O Estado Novo, o que foi isso? A gente vai estudar mais específico, mas vamos falar um geralzão dele. Estado Novo é considerado o período mais repressivo e ditatorial da era Vargas, quando é proclamada a Constituição de 1937. Ao mesmo tempo, é lembrado como uma época dourada, onde os direitos trabalhistas foram criados. A nova Carta Magna, ou a nova Constituição, acabou com os partidos políticos, instituiu o regime corporativo e acabou com a independência entre os três poderes. Então, tudo na mão agora de quem? De Getúlio Vargas. Então, cada vez mais forte no poder e comandando da sua maneira. Por ter sido inspirada na Constituição polonesa, em 1926, foi apelidada de Polaca. Então, a Constituição polonesa era basicamente dessa forma. E foi inspirada nela, ganhou esse apelido de Polaca. Ademais, a partir de novembro de 1937, Vargas impôs a censura aos meios de comunicação para impedir que a mídia divulgasse qualquer crítica ao governo, ou seja, censura. Quem fosse contra aí, o que o governo estivesse pregando, eles seriam perseguidos aí, com certeza. Então era ordem do governo isso, ordem do governo de Getúlio Vargas. Em 1938, indignados com o rumo centralista que tomava o governo, a ação integralista brasileira planeja dar um golpe aí em Getúlio, no governo de Getúlio, liderado por Plínio Salgado e Gustavo Barroso. Os integralistas tentam tomar o poder, mas não são derrotados e seus participantes são presos ou exilados, ou seja, mandados para outros países aí. No plano econômico, o que foi de bom aí do Estado Novo? A era Vargas se caracteriza por medidas de nacionalização, bem como levar a cabo a sua política trabalhista, como a concepção da CLT, que é a consolidação dos leis de trabalho, carteira de trabalho, né? No âmbito legislativo, criação de leis, estabeleceu o Código Penal e o Código Processo Penal. Então são algumas mudanças e conquistas positivas desse governo, tirando a questão aí, lógico, ditatorial, onde quem fosse contra o governo, infelizmente, seria perseguido e sofreria muito por conta disso. Aqui a imagem apenas para ilustrar para vocês que o trabalhador aí também queria ter seu espaço, seu lugar no Estado Novo. E na Segunda Guerra, como que foi? A Segunda Guerra, vocês perceberam, pelo período que Vargas esteve no poder, aconteceu essa disputa aí entre os países da Europa e que depois acabou se tornando proporções mundiais. Na questão do Getúlio Vargas específico, como que foi? Então, quando começou a Segunda Guerra, em 1939, o Brasil toma a decisão de manter-se neutro. Não tinha nada a ver com isso, então ia ficar neutro diante daquilo que estava acontecendo na Europa. Então, o pau estava quebrando lá, bomba, tiro para tudo quanto é lado, o Brasil aqui de boa, quietinho. No entanto, no governo existiam aqueles que eram a favor de apoiar o eixo, ou seja, apoiar o lado dos alemães, japoneses e italianos, no governo brasileiro, pra vocês terem ideia. E tinha também parte que queria apoiar os aliados, mas por enquanto se mantinham dessa forma, apenas na vontade. Devido à pressão americana, né, o Getúlio decide declarar guerra à Alemanha. Então os americanos aqui no nosso continente pressionaram Getúlio, que flertava mais com o lado do eixo, para vocês terem ideia, mais do lado da Alemanha. Mas com a pressão dos Estados Unidos, eles declaram guerra à Alemanha e mandam soldados para a Europa para uma base aérea para os americanos lá em Natal para poder aí ajudar e entrar nessa guerra. O que houve em troca? O que o Brasil ganhou? Concessão de empréstimos e modernização do armamento do exército brasileiro. Então foram os benefícios que o Brasil teve
em ter ajudado aí o lado dos aliados, o lado dos vencedores. Fim da Era Vargas. Como que terminou a Era Vargas? Então, a contradição entre lutar contra uma ditadura e viver num regime sem democracia determinou o começo do fim da Era Vargas. Vários intelectuais associados, associações de estudantes e mesmo parte dos militares começaram a protestar abertamente contra o regime varguista. Já não estavam mais aguentando como o país estava sendo administrado, né? Não politicamente, economicamente, não estava mais agradando boa parte da população. Então, no dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto por um golpe militar e pela UDN, ou seja, foi retirado do poder por um golpe militar. Aí começa a questão dos golpes militares ocorridos no Brasil, que a gente vai estudar também. O que era a UDN? União Democrática Nacional. Ele foi conduzido para sua terra natal, lá no Rio Grande do Sul. Porém, em 1951, ele consegue voltar à presidência, depois desse golpe, concorrendo pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Nesse mandato, alcançado pelo voto popular, lança as bases para a criação da Petrobras. Então, foi ele o que iniciou o processo para a criação da Petrobras, como a gente já conhece hoje, uma empresa fortíssima a nível mundial aqui no Brasil. Só que Vargas, depois de muita pressão, ele suicidou-se. Ele disse que só sairia do poder, só sairia do catete, que era onde o presidente, o palácio, né, do presidente, falou que só sairia de lá morto. E o que ele fez? Acabou se suicidando. Isso em 24 de agosto de 1954, com um tiro no peito. Sua carta testamento explicava os motivos dessa decisão tão pesada e drástica, né? E deixou uma frase célebre que é lembrada até hoje, comentada até hoje, de Getúlio: deixo a vida para entrar na história. Então foi uma das mensagens que ele deixou na carta. E aqui a manchete da morte de Getúlio. Matou-se Vargas, o presidente cumpriu a palavra, falou que só sairia do Palácio do Catete morto, e ele saiu morto mesmo, suicidando. Bom, para finalizar aqui então, curiosidades aí sobre a Era Vargas. Então, Getúlio Vargas introduziu o culto, a personalidade ao líder, desfiles cívicos, as grandes concentrações que reclamavam, cantavam juntos, corais, regidas muitas vezes por Heitor Villa-Lobos, um grande compositor brasileiro. E isso lembra muito o que foi, por exemplo, Hitler no período que ele estava no poder, onde eles cultuavam, não só ele, mas Mussolini também, cultuava o líder popular, que saía para as ruas, encontrava o povão e tudo mais. Não quer dizer que ele era uma pessoa extremamente boa, mas era uma forma de chamar a população, de estar junto com o povo, e o povo ver que o presidente fazia parte deles ali também. E isso chama atenção e faz com que a população siga esse líder e o cultue. A Era Vargas também ficou marcada pelas leis trabalhistas, como a instituição do salário mínimo, como a gente já falou, a concretização das leis do trabalho e a carteira de trabalho, com semana de trabalho de 48 horas e férias remuneradas, coisa que não havia no Brasil. Então, importantes conquistas também no governo Vargas. E essa imagem é só para retratar o período de Vargas, desde o início, quando ele assume o poder lá na Revolução de 30, até o momento que ele chega ao fim da sua vida, com a arma na mão ali, preparando-se para suicídio. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Meu muito obrigado. Um abraço a todos. Fui.